Boa tarde, galera do LCD em Movimento. Estamos aqui hoje no dia 22 de março de 2019 e com uma mistura de satisfação e também não poderia deixar de mencionar tanto quanto pesar pelas circunstâncias e situações que têm acontecido no nosso país. E, recentemente, como vocês podem ver logo aqui atrás de mim, né, uma homenagem que o LCD faz questão de prestar a Marielle, e já adiantamos, vou voltar a isso, adiantamos que teremos sim um programa no qual trataremos mais especificamente sobre o tema de Marielle, e esse um ano que estamos sem ela, mas fazemos questão aí de falar sobre isso hoje no nosso programa, que também teve tudo a ver com isso, porque a gente percebeu um movimento muito grande de situações que se desdobraram em função desse um ano. Mas o nosso programa de hoje, ele tem um tema que está especificamente ligado a coisas que a gente já viveu também e que, com certeza, não vão se encerrar na quarta-feira de cinzas. Tá? O tema é Carnaval e Política. Tá? Justamente porque a gente está tentando entender quais são essas vinculações, quais são essas relações, e essas coisas estão se expressando cada vez mais fortes. Tá? Então, para lembrar vocês alguns avisos, a gente está com o nosso curso de Cultura Digital, ainda com as chamadas abertas. Entre na nossa página do LCD, Programa Laboratório de Comunicação Dialógica. Vocês vão encontrar lá o link para vocês se inscreverem. Vale muito a pena. Façam o curso. E, no mais, né, depois eu vou dando outros avisos, eu vou passar agora para apresentar os nossos convidados, desde já agradecendo a todo mundo que está assistindo a gente, que está curtindo, compartilhando, pedindo novamente. Quem está aí vai ver o nosso link, compartilhe nas redes, tá? Isso faz toda a diferença para nós. E apresentando o nosso novo microfone, gente, estou muito emocionada. Quem acompanha o nosso programa sabe da saga do microfone. Hoje estamos aqui com um microfone especial para apresentar o nosso programa. A gente traria também umas caixas de som, teria uma bateria aqui, mas, enfim, não deu, né, gente? A gente faz o que pode. Para trazer aqui o nosso tema e abordar a nossa discussão Carnaval e Política, a gente está aqui com a Fernanda Amin Sampaio. A Fernanda Amin, ela é doutoranda em Planejamento Urbano e Regional pelo IPU, UFRJ, e pesquisadora do Observatório das Metrópoles, também do IPU, UFRJ. Obrigada, Fernanda, por você estar aqui com a gente. Tá? Eu faço uma primeira apresentação, depois vocês falam um pouco de vocês por vocês mesmos, tá? Porque a gente faz uma apresentação bem rápida. Estou aqui também com o Luiz Otávio. O Luiz Otávio, ele é carioca, ele é administrador, aposentado, poeta e compositor, um dos fundadores do Cordão do Boitolo e da Desliga dos Blocos do Rio de Janeiro. Tá? Obrigada, Luiz Otávio, por estar aqui com a gente, também aqui somando. Estamos também aqui com o Danilo Firmino. O Danilo é compositor da Estação Primeira de Mangueira e da Unidos do Jacarezinho. Tá? Obrigada, Danilo, também por estar conosco. A gente vai poder conversar bastante. Eu estou também aqui do meu lado com o Luiz Anselmo Bezerra, que ele é professor e doutor em História, mestre pela UF, pesquisador que tem realizado trabalhos voltados para entender a Beija-Flor como instrumento de poder, financiamento do Carnaval, estudando a relação do jogo do bicho com as escolas de samba e financiamento de desfiles. Então, como vocês podem ver, a nossa mesa é uma mesa de peso, literalmente. Estamos aqui com pessoas que, com certeza, vão ajudar a gente a entender melhor essas vinculações entre Carnaval e política. Tá? Eu já, de antemão, passo o microfone para vocês e para vocês falarem um pouco sobre vocês, mas já antecipando uma primeira questão, que seria essa, da relação entre Carnaval e política. Como vocês têm visto esse momento atual, essa relação, esse caminhar juntos, Carnaval e política? E aí, falando um pouco do ponto de vista de vocês. E aí eu passo aí o microfone. Quem quiser falar primeiro, eu não tenho monopólio de ficar dizendo ordens, então quem quiser pode começar. Quem quer começar? Alguém tem que começar esse negócio. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, sempre muito importante, sempre gosto muito de ressaltar que a academia, né,
né, do samba e a academia, né, devem estar sempre juntos, porque isso acho que dá uma liga numa conjunção de saberes, né, que a UERJ faz isso muito bem, aqui do outro lado da estação está sempre lá também, né, e com a Mangueira a relação sempre foi muito boa, então para a gente sempre um prazer estar aqui. Então, assim, essa primeira pergunta, eu acho muito interessante. Carnaval é a política, né? Quando coloca o política, para mim, isso eu gostei muito quando quando eu recebi o convite, né, quando a Laís entrou em contato, porque muitas vezes tentaram dizer que deveriam se fazer política com o carnaval, ou carnaval a política, mas o entendimento de carnaval ser política, eu acho que é o fato da gente ter um entendimento de que o fato do povo ser, né, o artista, o foco principal dessa expressão de arte já é uma denominação da política, né, de local. Né, o carnaval, desde quando ele surge, né, na rua e zombando dos bailes da burguesia, né, e ocupa a rua, se fantasiando, etc. e tal. E o carnaval das escolas de samba, que é essa influência, isso por si só já é um ato político. Né? Então, para mim, é isso que eu gostaria de dizer de antemão. E agradecer mais uma vez o convite aí. Olha, bom, em primeiro... Estou sentindo que estão querendo me empurrar aqui, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite. É um prazer estar aqui com vocês e eu curto muito tudo que é debate sobre carnaval, porque o fato da gente estar assistindo já é uma forma de participação muito bacana, né? Não são tantos como deveriam os eventos sobre isso, então é muito bom estar aqui, né? E conhecer as pessoas que estão participando, que eu até então não conhecia ninguém pessoalmente, né? Bom, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Luiz. Eu tenho uma relação com o carnaval por causa de trabalho de pesquisa, né, na área de história. E eu tenho 2 trabalhos, né, realizados, né, em pós-graduação. E eu acho que um pouquinho da minha história de vida, a minha própria origem, explica muito, né, dessa escolha que eu fiz profissional, porque eu sou de Nilópolis. Né? Eu sou nascido e criado, tive um tempinho morando no Rio, voltei para lá agora, no ano passado. Minha história de vida. Então, Nilópolis é uma cidade explica muito, que se tornou, né, conhecida que eu por conta de uma escola de samba, Beija-Flor, porque, né? Eu sou de Nilópolis. Então, desde sempre eu observo, né, essa relação que a escola de samba tem com a história da cidade e como que a política da cidade é marcada pela existência da Beija-Flor também, né? Eu não sou de família de sambistas, minha família é paraibana, né? Então, por isso que a minha relação com a escola de samba, né, o carnaval das escolas de samba, ela se dá mais por aí, né? Eu estou com o projeto de me tornar um sambista, né, assim, como uma pessoa que pertence a esse universo, né? Infelizmente eu não sou compositor, mas o que eu queria dizer, assim, sobre essa pergunta inicial é que a gente tem uma tradição carnavalesca que é muito diversa, né? E que carrega consigo contribuições de diferentes povos. Então, quando a gente pensa na relação do carnaval com a política, é preciso considerar que tipo de expressão carnavalesca, né, que a gente está pensando para falar isso, porque a relação das escolas de samba com o carnaval é uma, a que os blocos da atualidade têm é outra com a política, né? O que a gente tem lá no Recife também tem o seu jeito de ser, na Bahia é diferente. Então, nosso país é tão grande, né, que eu acho que cada caso é um caso para a gente poder pensar essa relação. Eu
sempre trabalhei, né, com essa lógica do uso, né, de uma agremiação, né, com objetivos políticos e tudo mais. Mas quando a gente fala uso, também não é uma coisa tão simples assim, né? Mas então, o que eu destaco é isso, esse cuidado que a gente tem que ter com a diversidade da nossa tradição, né, para pensar como é que ela é potente, como é que ela é importante. Bom, boa tarde. Queria agradecer, primeiramente, o convite, né, por estar aqui. Reafirmo, né, o que foi dito. São muito poucos espaços, né, para se pensar e refletir sobre o carnaval de rua, sobre o impacto do carnaval, né, no geral, assim, na cidade. E, na atualidade, o carnaval ele é considerado um dos maiores ativos da cidade do Rio de Janeiro. Ele movimenta milhões de reais. E aí eu, né, enquanto pesquisadora do Observatório das Metrópoles, enquanto alguém que trabalha com cidade, vou pensar sobre esse questionamento de carnaval e política a partir desse recorte, que acho que é onde eu posso colaborar um pouco com o debate, né? A gente tem um historiador, temos um compositor, tem o Luiz aqui do lado, que é um dos organizadores, né, do Cordão do Boitolo, e que tem esse lugar de fala dos blocos. E aí eu gostaria de fazer essa relação, porque eu acho que, no atual contexto, é uma relação que é muito pouco comentada e que, justamente por essa relação territorial, ela tem algumas implicações que acabam esbarrando em outros campos, sobretudo em campos de direitos e de questão de participação e de ocupação de espaço público e de direito à cultura e manifestações culturais, mas que tem um ponto central, que é o território, né? E que vem sendo disputado esse território politicamente na nossa cidade por diversos movimentos na atualidade. Movimentos de moradia, movimentos de mobilidade, movimentos de cultura também durante o período carnavalesco. Então, quando você fala em carnaval e política, para mim, me acende uma memória de muitos anos atrás, durante um Cordão do Boitolo, que foi quando a ideia da minha pesquisa ela nasceu, né? Isso no ano de 2014, no carnaval de 2014, umas 9 horas da noite, mais ou menos, o Cordão do Boitolo estava realizando o seu desfile, eterno desfile já, no Paterro do Flamengo, e um carro da Polícia Militar, ele para perto do bloco e requer que o bloco, né, pare o seu desfile, porque supostamente não existiria uma autorização. E aí, naquele momento, muitas pessoas tomam conhecimento de que, para se ocupar os espaços públicos no Rio de Janeiro durante o carnaval, é necessário que se tenha uma prévia autorização. Então, isso mostra como o carnaval é objeto de disputa política, né, por diversos atores. E aquilo me chama muita atenção, sobretudo porque, apesar de eu, nesse momento, né, estar fazendo meu doutorado no planejamento urbano e trabalhar com cidade, a minha construção inicial teórica ela é no direito. Eu tenho graduação em direito, meu mestrado é em direito, na linha de Direitos Humanos, que é onde o meu livro, a minha pesquisa, ela foi realizada na Faculdade Nacional de Direito. Então, eu tenho um pouco desse olhar do direito, isso me chamou muita atenção. E aí eu comecei a entender como o carnaval ele era objeto de disputa política na cidade por diversos atores, né? Pelo poder público, né? Que por atores privados da indústria, principalmente da indústria de bebida, da indústria hoteleira, né? Que viam nessa festa, grande festa, um ativo, e da população, né? Que, ao mesmo tempo, empregava outros sentidos para essa festa, que eram sentidos mais ligados a uma reprodução social, né, uma possibilidade de uma manifestação cultural. E, quanto isso, virou uma disputa de um objeto político na atualidade. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Luiz Otávio. Eu sou bancário aposentado, né? Lembrando que hoje é Dia Nacional de Luta contra essa tentativa de impossibilidade de aposentadoria do povo. Acho que isso é importante lembrar. Eu já estou aposentado, mas eu acho muito importante. Eu tenho formação em administração e gestão empresarial, quer dizer, não é uma coisa assim, meio longe de bloco, né? Mas, apesar disso, sou uma pessoa muito observadora. E quando eu era muito pequeno mesmo, na década de 60, a minha mãe me levava a Rio Branco para ver o carnaval. Então, a primeira experiência que eu tive com o carnaval foi o carnaval da década de 60 na Rio Branco.
E ao ver o que era aquilo, o que era um carnaval realmente na essência, as pessoas brincando, naquela época ninguém combinava de se encontrar, as pessoas se encontravam. Essa é a essência do carnaval. E isso ficou sempre na minha cabeça, porque de lá para cá ocorreu um grande esvaziamento do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, que começou a ser retomado no meados da década de 90 e vai ter um boom em meados dos 2000. Né? Eu sou fundador do Cordão do Boitolo por um acaso. Eu fui ao desfile que estava num guia, eu fui lá para ver o Cordão do Boitatá, e naquele dia eles tinham optado por fazer diferente naquele ano, fazendo no dia seguinte, num palco, mas isso não foi bem comunicado, e apareceram centenas de pessoas fantasiadas para brincar carnaval e o bloco não estava ali. Essas pessoas tinham duas opções, ou estavam para casa frustradas, ou reinventavam o seu carnaval. E o Cordão do Boitolo, ele nasce numa combustão espontânea ali, daquele encontro daquelas pessoas que não se conheciam e que resolvem que o domingo de carnaval deles é só uma coisa alegre e feliz. E aconteceu. Chegou um pandeiro, chegou um reco-reco, um ligou para o outro, um surdo, e se formou um bloco. Esse bloco, ele continuou principalmente graças ao advento das redes sociais, principalmente no Orkut, né, as pessoas empolgadas com o que tinha acontecido, criaram comunidades do Cordão do Boitolo, as pessoas se encontraram ali e se combinou o ano seguinte, e ele está aí até hoje. O Cordão do Boitolo, pela sua gênese, da maneira que ele foi criado, né, e observando o que vinha acontecendo após a posse do Eduardo Paes, quando ele solta logo um decreto em janeiro, colocando um monte de exigências, mas principalmente o decreto de julho, que fala, entre outras coisas, que um bloco, para antes de nascer na rua, tem que nascer no papel, 6 meses de antecedência, pedir autorização, ter limite de tempo, dizer quantas pessoas vão estar, quer dizer, a adivinhologia, né? Aquilo, para a gente, que tinha nascido daquela forma, era muito estranho. Então, nós, junto com outros blocos, criamos a Desliga dos Blocos, que luta desde então, desde 2009, pelo que a gente chama de Carnaval Livre, né? Carnaval Livre. Esse termo, quando a gente fala Carnaval de Rua, Carnaval Livre, é quase que uma redundância, porque é bom lembrar que a origem do Carnaval de Rua no Rio de Janeiro, o Carnaval é uma coisa muito mais ancestral, né? Desde essa ancestralidade do Carnaval, ele parte de uma criação de uma nova ordem naqueles dias. Naqueles dias, a ordem é outra. Não é uma desordem, é uma nova ordem. Onde as pessoas conseguem fantasiar a sua realidade. Né? A gente fala assim que às vezes que no Carnaval se põe fantasia, não, às vezes na verdade a gente coloca fantasia o ano todo, no Carnaval a gente tira a fantasia. Então ali vale tudo, né? É o pobre que vira rei, né? É o homem que vira mulher, e essa brincadeira, essa choça é a essência do Carnaval de Rua. Ela é muito marcada por duas coisas que são muito inimigas de quem detém o poder, que é um povo alegre e um povo livre. Quando um povo está alegre, livre no meio da rua, isso geralmente causa muito temor. Então, imagina, somente lá no século XVIII, em que a gente tinha o Rio de Janeiro, uma faixa de uns 35, 40, 50 mil pessoas no máximo, e sendo que quase 70% de negros, né? Então, o perigo de você ter o povo na rua alegre, feliz, e começar a pensar em outras coisas, pensar em novas ordens, né? Era uma coisa que sempre aterrorizou quem está no poder, desde aquela época. Então, o Carnaval de Rua, ele é reprimido desde sempre. Desde sempre a festa ela é reprimida, quem está brincando, a polícia vem e bate. Isso aconteceu no século XVIII, aconteceu no século XIX, aconteceu no século XX. Com raras exceções de harmonia entre o poder e a festa. Então, o que a gente vê hoje, né, eu estou me alongando demais, não é nada diferente do que sempre ocorreu, né?
vai ter sempre um carnaval de rua querendo agir na sua essência, livre, feliz, sem amarras, e sempre vai ter alguém querendo domar essa festa. Isso fez concurso no início do século XX, com os grandes bailes, querer branquear a festa. E recentemente, com a mercantilização do carnaval de rua. Quando a administração passada entendeu que o carnaval de rua só valia a pena se fosse um negócio que ela pudesse comercializar. E isso acho que a Fernanda vai poder falar muito bem a respeito. É uma das coisas que a gente luta para que não aconteça. A gente acha que a essência do carnaval não pode ser afastada nunca. Não que não possa haver várias formas de carnaval, existe. Gente que traz carnaval como uma forma de negócio, existe. Mas você tentar banir a essência da festa e dizer que os blocos não podem ser livres é uma coisa que a gente sempre vai estar se batendo, né? Então acho que para começar o papo seria isso. Já aproveitou e trouxe o gancho para a gente, né? Obrigada, Otávio, porque esse gancho que você trouxe final, eu acho que já ajuda a gente a pensar esse momento que a gente está vivendo de privatização dos blocos e das escolas e essas grandes marcas que estão aí aparecendo cada vez mais, um pouco querendo se apropriar de um movimento que nasceu com toda uma característica de ser um movimento popular. Aquela ideia de carnaval com uma época, um período do nosso ano em que as pessoas estariam livres para comemorar e um pouco de uma certa suspensão do tempo, né? Em que aí você para e aí consegue bem isso vivenciar de uma forma alegre. E a gente vendo cada vez mais isso sendo cerceado, não só por empresas, mas também até mesmo por questões políticas mais amplas. E aí, talvez Fernanda possa começar falando um pouco para a gente, até do seu livro e dos estudos que você já começou a desenvolver e trouxe para a gente, falando um pouco sobre como que esse movimento está, em que pé que está hoje em dia, porque talvez já tenha se modificado em relação ao momento que você escreveu o seu texto, tá? Então, a gente pode começar falando sobre a questão das privatizações, tá bom? Passou. E aí, trouxe para a gente, falando um pouco sobre como... Bom, para a gente falar um pouco sobre a questão da privatização do carnaval de rua, a gente tem que voltar um pouquinho antes e falar sobre o projeto de privatização de cidade, né, que vem sendo implementado na realidade já há algum tempo, mas que foi acelerado, né, com o governo do Eduardo Paes, sobretudo pela aprovação de grandes projetos de infraestrutura e grandes projetos esportivos de mega evento. Então, o que acontece? Existe certas formas de conceber a cidade, porque o carnaval de rua ele é privatizado e apropriado, né? Nesse momento ele tem um papel muito específico que você pode ler, inclusive, nos planos estratégicos, né, implementados no Rio de Janeiro, tanto o plano estratégico de 2009 e 2012, quanto o plano estratégico de 2013 e 2016, né, Rio pós-2016, um Rio mais integrado e competitivo. Então, essas são formas de se conceber a cidade. Nos últimos tempos, né, você tem tido uma ideia que a gente chama no urbanismo de empreendedorismo urbano neoliberal, na qual a cidade ela é pensada como um ator que compete num grande mercado com outras cidades, né? E para ela ter sucesso, ela precisa ser uma cidade competitiva que vai conseguir atrair investimentos, né, para que supostamente iriam garantir a qualidade de vida esperada pelos seus habitantes. Essa poderia ser uma ideia mais geral, né, para a gente poder partir. E esse empreendedorismo ele tem 3 características principais, né? Os seus investimentos, assim, poderíamos dizer, eles têm caráter especulativo, eles são realizados em parceria com o setor privado e eles são investimentos localizados. Então, investe-se muito nas centralidades, né? E aí vende-se essa ideia da cidade vitrine. Então, é muito fácil perceber que isso no Rio de Janeiro ele é feito
concentradamente na zona sul da cidade, também no centro da cidade, que foi a centralidade, né, reinventada, e na Barra da Tijuca, que é a centralidade criada, em detrimento de investimento em outras áreas, que não fazem parte desse modelo, né? E com a questão da parceria do setor privado. Então, a gente também consegue ver que na cidade, esses últimos anos, as últimas gestões, elas investiram prioritariamente, né, em realizar parcerias público-privadas, parceria público-privada para o VLT, parceria público-privada, né, para construções, parceria público-privada, inclusive para a administração de uma parte da cidade que hoje ela é mais privada que pública, que é a parte do Porto Maravilha, que é a maior operação urbana consorciada que existe, né, no mundo. E dentro desse contexto de privatização da cidade, né, dentro desse contexto de empreendedorismo, se todas as cidades elas investirem nas mesmas coisas, elas acabam ficando iguais. E se todas as cidades são iguais, nenhuma cidade ela é única e especial o suficiente para captar investimentos de fora e continuar cada vez mais produzindo e reproduzindo essa lógica. Então, por isso que, para o empreendedorismo urbano e para essa lógica capitalista de produção do espaço, a cultura ela desempenha um papel muito fundamental. Porque é a cultura e são as manifestações culturais que vão produzir as marcas de singularidade que torna cada cidade especialmente única e diferente de qualquer outra cidade, né? Porque se fosse assim, se fossem apenas pelos pacotes de projetos que são igualmente implementados, então a gente consegue perceber que a nossa obra do Porto Maravilha é muito similar à obra do Porto Madeira de Buenos Aires, que é muito similar a outras obras de outros portos. Se todas fossem iguais, Barcelona seria igual ao Rio de Janeiro, que seria igual a Buenos Aires, que seria igual a outras cidades. Mas tem algo que chama atenção, tem algo que valoriza a cidade. E a cultura é esse algo. E aí, quando você abre o plano estratégico, né, que foi implementado no primeiro mandato do Eduardo Paes, que é o plano estratégico de 2009, você consegue perceber muito claramente o papel que o Carnaval de Rua ele desempenha, né? O plano estratégico ele diz que ele tem o objetivo de transformar o Rio no maior polo turístico e cultural do Hemisfério Sul, e que isso vai ser feito por meio, né, do reforço e da criação de grandes eventos culturais e artísticos na nossa cidade, principalmente para o Carnaval de Rua, que até então é considerado, né, pelo poder público como inexistente, né, e como desorganizado, o que também não é, fazemos um parênteses, não é assim. Então, existe um boom do Carnaval de Rua que é anterior a esse período. Então, você tem um esvaziamento do quando a gente pensa no Carnaval de Rua do Rio, em períodos, né? A gente pode demarcar 4 grandes períodos. O primeiro, de quando o Carnaval ele chega na cidade por meio do intrudo, porque, como o Luiz falou, o Carnaval é uma brincadeira muito antiga, e brinca-se o Carnaval no mundo inteiro, né? Dizem que desde de Roma, então você tem o Carnaval na Idade Média, o Carnaval nunca desapareceu, mesmo na época da Alta Idade Média, o Carnaval ele existia, as pessoas brincavam o Carnaval. A Inquisição não conseguiu destruir o Carnaval, né? Então, assim, não vai ser agora, não vai ser o capitalismo que vai destruir. Então, ele sempre existiu. Ele chega, ele é experimentado, brincado na rua, existe um esvaziamento, existe uma retomada. Esse esvaziamento, ele principalmente acontece na época da ditadura militar, sobretudo com a implementação do Ato Institucional número 5. E no final da ditadura, com a questão do movimento das diretas já, você tem grupos políticos aqui nessa cidade que estavam articulando o movimento de redemocratização. O movimento de diretas já ele não vinga, mas as pessoas estão na rua, elas continuam na rua. E vários blocos, inclusive, que existem até hoje, surgem, né, desses grupos e desses momentos. E aí você tem o grande surgimento de blocos na zona sul do Rio. Então você tem o surgimento do Barbas, do Simpatia, do Silvaco de Cristo, Bloco de Segunda, todos esses blocos, né, que a maior parte deles hoje faz parte da Liga da Sebastiana, eles surgem nesse período. E o Carnaval é brincado. E aí, em algum momento, no ano 2000, e tem pessoas que dizem, apontam diversos fatores, você tem um boom no Carnaval de Rua. Então, esse boom ele pode ser percebido pela multiplicação de diversos grupos e de diversos tipos de blocos por toda a cidade, principalmente concentrado no centro e na zona sul. E aí você tem blocos que são, como o Luiz disse, que são blocos que surgem espontaneamente. Então, tinha um bloco que sempre acontecia depois do Céu na Terra, né? Alguns músicos tinham que descer do Céu na Terra, e aí eles acabavam descendo junto, tocando, encontravam umas pessoas no meio da rua, e você tinha um bloco que descia e que vinha para a glória. Então, esse era um bloco espontâneo. Você tinha blocos que eram marcados, né? Porque com o advento das redes sociais ficou muito mais fácil você combinar um bloco. Você tinha blocos que se diziam que eram blocos oficiais, você tinha blocos que começaram a se denominar blocos piratas. Nós não somos oficiais. Então, você tem uma diversidade de blocos muito grande. E isso começa
a acontecer antes do governo do Eduardo Paes. O César Maia, né, que foi a primeira pessoa a se pensar nesse projeto neoliberal de cidade, ele não pensou a cultura a partir da cultura popular. Quando no governo dele as interferências elas eram muito mais voltadas a construções físicas. Então, pensou-se em construir um museu, que era o Museu do Guggenheim, que não foi construído naquela época, que hoje retoma na nossa cidade sob o projeto, sob o nome de Museu da Manhã, reformulada a proposta. E o carnaval ele acaba ficando esquecido e essas agremiações elas vão se organizando no espaço público, né, por elas mesmas. Então, já existia um costume de brincar, as pessoas, elas por conta própria, entendiam que determinadas ruas não se podia fechar, e o poder público nunca interferiu muito ali. Nas minhas entrevistas, foi praticamente consenso que todos falavam que quando se tinha que se comunicar nessa época ao poder público, se procurava, normalmente, a subsecretaria da sua região ou o batalhão localizado na região para poder informar que iria sair e para, inclusive, pedir apoio, né? Porque muitos grupos entendem que é uma festa que tem um grande número de pessoas e que o poder público ele necessariamente ele tem que participar porque é uma parte da cidade e são atividades que têm que ser regulamentadas. Em 2009 isso muda, né? O Eduardo Paes, ele lança uma parceria público-privada que ele chama de um caderno de encargos, né? Mas, na realidade, segue a mesma lógica das parcerias públicos-privadas. Então, ele tem uma figura que é a financiadora do projeto, ele tem uma figura que é a executora do projeto, que o financiador é o patrocinador, a executora é a empresa de produção que realiza, e ele concede para essa empresa o direito de organizar e estruturar o Carnaval de Rua do Rio. Teoricamente, é feita uma licitação. As condições mínimas a serem alcançadas estão disponibilizadas nesse caderno de encargo. Foi possível verificar, a partir da análise dos diários oficiais, que desde o primeiro ano, todos os anos, foi a mesma empresa que venceu a licitação e que organizou a festa nessa cidade. E que, na realidade, não houve uma dispensa de licitação, porque teria sido supostamente o único proponente. E, em paralelo com essa concessão para um certo ente privado organizar a festa, né? E aí você tem toda uma problemática, porque esse ente privado ele pensa a festa a partir da sua perspectiva, e a perspectiva de uma organização privada é sempre gerar lucro, e aí você tem uma festa, como é que você gera lucro numa festa, num espaço público, ainda mais no Rio de Janeiro, que a festa ela é aberta, supostamente aberta, né? Se a gente for comparar com o Carnaval, por exemplo, de Salvador, que é muito mais fácil você perceber essa privatização, porque durante o Carnaval de Salvador as pessoas só podem estar naquele espaço se elas efetivamente pagarem para estar naquele espaço, né? Seja por meio de uma blusa dentro de uma corda, ou seja por meio de uma blusa dentro de um camarote, que sobe no espaço público também, numa calçada, e quem não paga fica se apertando pelos poucos espaços que restam, né, durante esse momento. Aqui no Rio a gente não tem essa dinâmica, mas nem por isso não quer dizer que não seja privada. Então, é feita essa concessão, e aí esse parceiro público-privado ele começa a pensar a festa, na verdade, a partir, né, do que seria bom para o seu parceiro financiador. Então, acho que é muito claro para todo mundo que está aqui no Rio de Janeiro que a estrutura existente na cidade ela não é suficiente para atender. Você tem uma quantidade ínfima de banheiros, você tem uma quantidade ínfima, na verdade, colocadas e distribuídas, né, de estrutura médico-hospitalar, todos os requisitos que estão no caderno de encargos, eles são muito ínfimos. E eles são todos concentrados na zona sul da cidade, não obstante a licitação ser para a cidade inteira. Então, como é que você faz para isso funcionar, né? Porque como é que eu sei onde eu vou equipar? Porque o caderno de encargos, ele equipa os locais dos blocos. Então, para eu saber onde eu vou equipar os locais dos blocos, eu preciso saber onde os blocos estão. E aí você começa a realizar um ordenamento que vai controlar esses grupos dentro do espaço público. Só que esses grupos eles estão no espaço público. E aí eu tenho um certo problema, que é um problema de direito, porque é garantido desde o ano de 88 o direito à livre manifestação cultural e à livre ocupação dos espaços públicos da cidade. Então, qualquer pessoa pode ocupar culturalmente espaços públicos, independente de autorização prévia ou licença. E no ano de 2009, né, a edição reeditada do decreto é de 2010, o nosso ex-prefeito Eduardo Paes, ele baixa um decreto 32664 de 2010, exigindo que os blocos de rua peçam uma prévia autorização com 6 meses de antecedência, atendendo várias, né, na verdade, exigências. Então, é uma burocratização que um determinado grupo de amigos que se encontra para colocar um bloco na sua rua no carnaval não tem condição de atender.
Porque não tem essa finalidade. Porque a grande verdade é que a maior parte das pessoas que está fazendo carnaval de rua no Rio não está ganhando dinheiro fazendo carnaval de rua do Rio. É uma brincadeira. Então, a brincadeira começou a ficar muito cara para muitos grupos, começou a ficar inviável. Outros grupos entenderam que era ilegal, que era inconstitucional esse decreto. E por conta dessa regulamentação desse sistema, a cidade ela acabou virando uma certa arena de conflitos. Então, você tem alguns anos que é possível observar, né, que isso fica mais acirrado. Então, você tem, nos anos mais perto da Olimpíada, no ano de 2015 e 2016, você tem, inclusive, registros de agressões, né, e de atos de violência provocados por agentes do poder público. Então, você tem também bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta. Enfim, isso foi amplamente, repercutiu amplamente nos jornais. Tanto que eles fizeram o bloco dos machucados, né, em janeiro, como uma forma de manifestação, porque o carnaval, como é um ato político, ele também é apropriado. Né? Esses grupos eles resolveram fazer política por meio de seus próprios blocos de carnaval e colocar seus próprios blocos no espaço público. Essa foi uma forma que eles encontraram de fazer política. Essa regulamentação ela existe mais ou menos até hoje. E aí, em 2014, esses grupos eles têm uma primeira suposta vitória, inclusive normativa, que foi o reconhecimento pelo Estado de que esses blocos eles são, na verdade, uma manifestação cultural. Por conta disso, ele independe de uma prévia autorização, dispensando a autorização da Polícia Militar. E aí a gente tem uma anomia normativa, que é uma regulação da Prefeitura que exige uma autorização, que foi uma regulação do Estado que dispensa a autorização. Esses blocos. E aí a gente tem a Guarda Municipal vinculada à Prefeitura, então exigindo autorização, a Polícia Militar vinculada ao Estado, dispensando a autorização. E você tem todas essas dinâmicas. Só que isso muda, porque a nossa gestão ela muda, né? E quando o Crivella ela assume, muito se começa a questionar e a falar sobre um abandono, a prefeitura agora não vai mais se interessar pela festa por questões religiosas. E a polêmica que surgiu, e aí você percebe, fazendo já uma análise nos discursos, nos atores, no que está acontecendo, que não é mais ou menos assim. Que, na realidade, não existe uma intenção em se abandonar a festa, porque a festa é um ativo muito lucrativo para a cidade. E se a cidade abandonar a festa, ela vai ter um problema muito sério de fechar as contas dela no final do ano. Ela precisa do carnaval de rua, né? Todo o sistema, não só por questão de impostos, mas a questão turística, né? A capacidade de hoteleira, os bares, os restaurantes. Você tem toda uma movimentação de uma economia da cidade que é pautada por conta dessa festa, desses dias. E aí você vê, ao mesmo tempo, um acirramento dessa privatização. Então, o Crivella ele começa a falar já de contratação, né, de agentes de segurança por meio de setor privado. Né? Ele já começa a falar da questão também, né, do credenciamento do camelô que vende na festa, já diretamente com a empresa. Então, e de autorização para o camelô vender. E que, na realidade, o que existe nessa cidade é que só é permitido vender no carnaval. E que é muito difícil controlar, e você acaba passando, né, a bebida do patrocinador. Então, assim, foi possível verificar nas entrevistas com os camelôs que eles são constantemente fiscalizados e que eles têm que vender, na verdade, aquela bebida. Eles não podem não vender, eles são habilitados para vender aquela bebida. E quando você faz a leitura do caderno de encargos, você percebe que eles são habilitados para vender determinada marca, que é a marca que vai ganhar a licitação e que todo ano é a mesma marca. Então, você tem todas essas questões. E aí, recentemente, isso começou a ser muito questionado. E o Ministério Público, no final do ano passado, para o começo desse ano, ele criou uma comissão permanente que supostamente ia fazer uma articulação entre a prefeitura, a sociedade civil, né, por meio das associações de moradores e das representantes de alguns blocos oficiais, que são os blocos, né, que reconhecem toda essa estrutura normativa e que sempre vem pedindo autorização e que participam dessa estrutura, e também, né, dos agentes privados que investem na festa. E aí, a primeira reunião dessa comissão vai ser realizada mais ou menos no meio de final de abril, ainda não foi realizada, mas da leitura, né, da reunião de lançamento já foi possível perceber algumas coisas. Primeiro, né, esse erro que eu chamo de erro de diagnóstico, de achar que o carnaval ele é tudo uma coisa única, uniforme, né, que é um universal, que existe um tipo de forma de brincar carnaval e que todo mundo brinca da mesma forma, então eu posso regulamentar aquela forma que vai se aplicar para todo mundo. Esse, para mim, é um erro, né, de compreensão. E a outra, que, na verdade, é um grande pedido há muito tempo da prefeitura, que é o combate aos chamados blocos clandestinos, ou seja, os blocos não oficiais,
que são todo e qualquer bloco que não, na verdade, pede autorização. Então, que não quer entrar não pede autorização porque não quer entrar na lógica de mercado, porque não tem estrutura para pedir autorização, porque, na realidade, se bota-se na mesma balança um bloco da Preta, que é um bloco de 1 milhão de pessoas, e um bloco da esquina, que sai na Rua da Glória, que tem 200 pessoas, e se dá o mesmo tratamento, né? E, então, essa é uma problemática que acho que falta para o poder público enxergar e identificar ali quais são as situações que realmente precisam ser regulamentadas, como se regulamentar e como construir uma regulamentação que seja boa e positiva para a cidade, porque o saldo que fica na balança não é que essa forma e esse arranjo que existe desde o ano de 2009, então a gente está falando de 10 anos de um modelo, seja positivo para a cidade. Né? Nós não vemos que a cidade ganhou mais estrutura, adquiriu mais estrutura, ao contrário, os anos se passam, a festa ela cresce em número de foliões, ela tem menos estrutura para quem está brincando carnaval de rua, ela fica cada vez mais cara para quem está organizando o carnaval de rua, né? E ela fica cada vez menos democrática. Então, acho que falta essa inclusão de diversos grupos para se pensar uma festa que, na verdade, atenda a cidade como um todo, né, incluindo todas as suas especificidades e diversidades. Obrigada. Se vocês quiserem complementar, eu não sei. Deixa eu ver como é que eu faço melhor aqui. Porque, na verdade, a Fernanda trouxe para a gente todo um panorama, inclusive histórico, falando sobre essa discussão que envolve a privatização, mas aí a gente pensar um pouco também nessa questão do direito à cidade, porque se parte do pressuposto de que no carnaval as pessoas circulam mais, então está todo mundo por aí, mas aí pensando também que, ao mesmo tempo em que se cria possibilidade de você estar circulando, também se criam muitas interdições. E quem é que tem direito a participar? Também tem um encarecimento muito grande. Esses blocos, o acesso a alguns blocos, eles fica mais caro. Você teve esse ano alguns blocos impedidos de desfilar, justamente por conta das regulamentações que estão surgindo. Então, como é que essas coisas têm uma burocracia que é muito ampla e que muitas vezes a gente desconhece, só mesmo estando lá é que você começa a perceber essas nuances. Então, se vocês quiserem aprofundar um pouco nessa discussão, vou passar aqui, Danilo. Não, então, eu acho que Luciana tocou num ponto importante, que é essa questão da diversidade do direito à cidade, né? Eu sou compositor de escola de samba, mas também de bloco. E organizo bloco. Um dos blocos que eu faço parte é o bloco do Rabugento, na Vila da Penha. Né? O próprio Embaixadores da Folia, também faço parte. E o Boto Marinho, em Paquetá. Né? Eu acho que eu dou esses 3 exemplos. Também da turma de bate-bola lá em Honório, Teimosia, que a gente tem uma turma de bate-bola também. Então, acho que eu costumo dar esses 3 exemplos, né, que são todos blocos e turmas, que a gente refunda uma turma de bate-bola também lá no bairro, no meio de um refluxo em que a gente sofre um brutal processo de criminalização. Né? O nome não é coincidência, teimosia mesmo, por isso. Né? A galera lá, todo mundo trabalhador, galera que da bateria da Portela, moleque e tal, molecada. Mas assim, eu costumo abordar essa questão da privatização da cidade. Ela é uma lógica tão grande de mercado, né? Que, dou exemplo assim, Embaixadores da Folia. São um bloco tradicional, toca marcha rancho. A gente sai lá na guerra para sair, não pegamos dinheiro nenhum. Embora a gente saia no circuito oficial, não recebe nada da prefeitura, né? Ao contrário, é reprimido o tempo inteiro. Por exemplo, nesse carnaval que houveram as agressões, fui agredido na sexta-feira de carnaval no Embaixadores da Folia. Né? Embaixadores da Folia pela Guarda Municipal. Né? Porque eles abrem o trânsito e querem que a gente saia sem afinar a banda. Então, assim, é uma lógica que a gente dá uma concessão para vocês verem a cidade. São embaixadores, é um aspecto. Agora, quando a gente chega, por exemplo, para falar do Rabugento, que é lá na Vila da Penha, isso que a Fernanda coloca, que a concessão é para a cidade inteira, no caso, esse caderno de encargos é para a cidade inteira, ora, sequer
para reprimir, no subúrbio a prefeitura está presente. Não que a gente queira que reprima, não é isso. Mas a lógica é tão de mercado, a lógica é tão de mercado, que quando se fala do carnaval do subúrbio, né, se quer o reconhecimento de que, olha, eu acho que o plano de fundo da nossa discussão é cultura, vamos reivindicar o carnaval como a nossa, de todas as diversidades, de expressão cultural, ou é só mais um produto para um evento, né? E aí qualquer regulamentação, né, trazendo um pouco a lógica, sou do direito também, do direito de greve, né, eu sempre dou esse exemplo, qualquer direito que é de liberdade se regulamenta, você está cerceando. E qualquer marco regulatório que venha regular o carnaval, do carnaval de rua especificamente, você está cerceando, né? Porque se a maior virtude do carnaval está no bloco de sujo, né, que a galera se reúne e surge, depois ele até pode se tornar um bloco grande, comercial, etc. E tal. Se você vai regulamentar isso de qualquer forma, você está impossibilitando, né, surgir o novo. Surgir o novo eu posso falar, por exemplo, do Botumarim. Nós fomos a um bloco em Niterói, Araribóia, todo mundo tinha que voltar para o Rio. Porra, vamos voltar calado? Criar um bloco. E aí a gente vai para Paquetá, fomos para Paquetá domingo passado, e a gente está sempre fazendo isso, né? Então, é a antilógica regulamentar o carnaval, né? Justamente por esse aspecto que o Luiz falou bem também, da questão da liberdade, né? E tem esse aspecto de que o olhar sobre o olhar do poder público sobre o carnaval, ele está estritamente territorial e não passa do caju, né? Não passa do caju. Aí vem todas as dificuldades, né? Não sei, depois virar a chave para falar de escola de samba e do que a gente vem vivendo enquanto compositor, é outro. Depois a gente vira essa chave. É o seguinte, eu tô mais para virar a chave, porque eu pouco conheço de blocos, então vou passar para o meu xará aqui. Então, eu acho até para a gente fechar essa chave do bloco de rua e para cair diretamente no tema da mesa, né, dessa questão da política e carnaval. Porque, como eu tinha falado antes, o carnaval, por ser um povo livre e feliz na rua, a liberdade vai trazer também não só a fantasia, né, do que você vive no carnaval, mas como também a crítica política. E a crítica política no carnaval, historicamente, é uma crítica satírica. O povo sempre vai estar apontando as suas mazelas e fazendo suas críticas dentro do carnaval. Ele faz isso há mais de 200 anos. E faz isso de uma forma não direta, não transformando o carnaval numa passeata, mas brincando mesmo com essas questões, né? Isso através das fantasias, isso através das marchinhas, as marchinhas que nós cantamos até hoje, muitas delas são críticas sociais ácidas, né? Como daqui não sai, daqui ninguém mentira, quando fala as águas vão rolar, como é que eu, né? Onde se brinca com a falta d'água, com a falta de moradia, com as retiradas de pessoas de comunidades. E por aí fora, se você for pegar todo o histórico do carnaval, você vai ver essa crítica embutida. E nas fantasias e nas interações com as pessoas, né? Isso é a política no carnaval da forma mais pura, né? Isso que a gente tem nos blocos hoje, esses blocos que tendem uma tradição da essência da festa, você sempre vai ver a crítica política ali na brincadeira. Então, você chegar no Cordão do Boitolo, você vai ver a crítica a todos, aos políticos, às situações,
não só das questões políticas, mas das questões sociais também. Isso é uma coisa muito, muito legal e que a gente chama de uma carnavalização da política. Você trata a política de uma forma brincante, de uma forma alegre, irônica, mas sem deixar de apontar as coisas que estão incomodando o povo. Outra que a gente tem visto mais recentemente, e principalmente a partir da criação do Ocupa Carnaval. O Ocupa Carnaval foi um grupo de pessoas ligadas a diversos blocos, a partir daquele movimento Ocupe que varreu o mundo todo, e aqui no Brasil teve várias ocupações, né, culturais e políticas, né? Criaram o Ocupa Carnaval, que era uma forma de aproveitar os dias de Carnaval para também trazer pautas políticas diretas, e fazendo, inclusive, alguns desfiles, fazendo paródias de baixinhas e fazendo, como no primeiro ano teve a Cabralhada, que é uma crítica direta ao Sérgio Cabral. Isso eu vejo como, eu acho que é uma coisa bem diferente. Essa eu chamo da politização do Carnaval. Então, a politização do Carnaval, você vai para a rua trazer pautas políticas durante o Carnaval. Uma politização do Carnaval. Já a crítica social e política natural da festa que a liberdade traz, a gente chama de uma carnavalização da política, que acho que talvez seja a crítica mais gostosa, aquela que as pessoas conseguem dizer aquilo que estão incomodando sem se sentir muito infeliz naquele momento. Está brincando, está zoando, está fazendo quase uma cartaz daquilo, sem deixar de falar o que tem que ser falado, né? A questão muito bem colocado pelo Fernando, a questão do Carnaval de Rua hoje, você tem muitos tipos de organização de Carnaval de ruas diferentes. Você tem desde os megas blocos SA, aqueles blocos que são feitos única e exclusivamente para ganhar dinheiro. Se o dinheiro não é ganho diretamente ali no desfile, é ganho através da repercussão da marca ou do nome do artista durante todo o ano. E tem blocos que não são feitos para ganhar dinheiro, mas que começaram a incorporar um gigantismo que está crescendo. Eu tenho que aumentar o carro, eu tenho que aumentar a banda, eu tenho que aumentar não sei o que lá, e começando a envolver custos que acabam exacerbando a capacidade deles próprios de bancarem e acabam ficando em xeque. Que é outro. Ele não é feito para ganhar dinheiro, mas o dinheiro acaba sendo um fator decisivo ou crucial ou inviabilizante dos próprios desfiles. Você tem aqueles desfiles de blocos que talvez seja o mais comum, que é porque bloco, para mim, bloco é um grupo de pessoas que tem alguma coisa em comum, pode ser qualquer coisa, que se reúnem para fazer alguma coisa junto no Carnaval e se bancam, arrumam uma maneira de fazer aquilo, os custos que vão ter. Né? Seja passando um livro de ouro, seja conseguindo patrocínio, seja qual for, mas viabilizou aqueles custos que eles têm. Então, a maioria dos blocos são esses, são blocos menores que conseguem, às vezes com dificuldade, mas viabilizar seus desfiles. Com dificuldade, principalmente se ele tentar entrar nessa regra da prefeitura, que aí inviabiliza qualquer coisa. Né? E tem os blocos livres, que são blocos que são encontros de foliões. Alguns não são nem planejados, são realmente um encontro de foliões. Tem músicos que se encontram, começam a tocar e juntam uma galera em volta. E alguns que, como o Cordão do Boitolo, que existe um local, a gente marca um local de saída, existe uma preocupação de tentar, pelo menos, direcionar alguma coisa. Mas que a gente também não tem condições de dizer por onde que vai, quantas pessoas vão ter. São coisas que não são possíveis quando você está falando de uma festa espontânea, popular e livre. Né? O Cordão do Boitolo, ele não paga nada para ninguém e ele não recebe nada de ninguém. Então, o orçamento do Cordão do Boitolo todo ano é zero. A gente não paga nada, não recebe nada. Não é um paradigma, nem pensem que que o Boitolo não paga paradigma para nada. Não é. Mas ele mostra que a lógica do dinheiro nos blocos pode não ser a ideal e nem a fundamental.
qual é a palavra, necessária, você tem que ter. Mas que esse problema de como organizar o bloco, que bloco eu quero, qual o tamanho do bloco que eu preciso, né, é muito importante. E sempre lembrando que se não tiver essência, você não tem um carnaval de rua, é outra coisa. Tem muita coisa que a gente vê hoje na rua que não é um espetáculo feito de eu ou nós para vocês, e não de nós para nós mesmos. Somente, e muitos estão em palcos, é outra coisa, não é bloco de rua. Até porque o bloco de rua anda, né? E falando da questão até do impacto na cidade, né? De interdições, tudo, o bloco que anda é o que menos incomoda. O que incomoda é o bloco que para. O bloco que anda, vai parar na rua, você vai esperar um pouquinho, mas ele passou, você vai seguir, a cidade continua andando. Então, passar aí para caminhar o outro assunto. Porque eu gostei muito da distinção que o Otávio trouxe para a gente, da questão da carnavalização da política, distinção com a politização do carnaval, que eu acho que a gente poderia seguir agora por esse viés, que é uma questão que envolve escolhas de enredos, escolhas do que vai ser tratado no carnaval daquele ano, e que muitas vezes, a gente sabe, pode ser algo extremamente perigoso, no sentido de que você está atacando justamente aqueles que estão regulamentando a prefeitura, ou seja, o Estado, até mesmo instâncias mais amplas. Nesse ano que a gente teve, nós vimos isso, mas a gente não pode dizer que isso é uma coisa nova, é uma coisa que já tem tempo, né? Porque se dizer, a gente está fazendo enredos que são de cunho político. Não, isso é uma coisa que não é nova, né? Mas esse ano a gente teve isso aparecendo muito evidentemente, não só na Mangueira, mas em outras escolas. E aí, de repente, o Luiz começa falando para a gente a partir da ótica da Beija-Flor e como é que essas escolhas acontecem, a escolha do samba, o que vai ser tratado. E, a partir daí, né, levando em conta que, muitas vezes, você pode estar atacando aqueles que estão ali no poder. Então, essa relação da escolha com as instâncias de poder mais ampla, né? Está amarrando aqui o... Bom, é bacana que a mesa esteja abordando tanto blocos quanto escolas de samba. E para fazer essa transição, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que a gente não deve alimentar oposição entre escolas de samba e blocos. O Firmino já falou aqui que existe todo um trânsito de músicos, entendeu? Gente que toca em escola de samba, gente que toca em blocos e gente que toca em escolas, né, diferentes. Então, são expressões, né, diferenciadas e o poder público tem que tratá-las de acordo com as suas especificidades, mas que não caiamos, né, nessa ideia tola, né, para brincar com essa de fato tola, né, de achar que um é mais politizado que o outro é mais organizado, né, que o outro é revolucionário, o outro não é, e quando, na verdade, não existe mesmo oposição. Bom, eu posso falar um pouco mais das escolas de samba, porque o tema, né, sobre o qual eu me debruço. Eu não sou de uma família de sambistas, como já disse, né, não tenho uma vivência, né, como componente de escola de samba, como músico, como dirigente, do que seja, né? E a relação das escolas de samba com o poder público, né, é desde sempre, porque elas são justamente uma forma de organização para o carnaval que se consolida numa negociação, né, num processo de aceitação, né, e de conquista de espaço, né, negociada de forma precária, né, sempre na desvantagem, mas desde o final dos anos 20 e anos 30, né, que a gente tem uma relação muito próxima das escolas de samba com o poder público municipal e federal, de um modo geral. Então,
a tendência de comercialização dos desfiles de escola de samba, ela é observada pelo menos da década de 60 para cá, né? Esse processo que vocês estão comentando dos blocos, que tem uma história bem anterior dos blocos e até mais suburbana, né? Mas, assim, o que o Luiz e a Fernanda estão tocando é num processo bem recente. Então, como ficou bem claro na fala deles, de comercialização, e as escolas de samba, pelo menos desde os anos 60, tem essa discussão sobre observada nos anos 60 pelo menos a venda de ingressos, né? Aí é difícil precisar isso, mas provavelmente a venda de alguma fantasia, né, alguma coisa desse tipo, né? Então esse processo de comercialização ele também é bem complexo, é bem amplo, né? Não é de um aspecto só. O que você pergunta sobre os enredos, se a gente for pensar que enredo, né, de certa forma sugerido, né, por regimes políticos, por partidos, isso também é uma coisa bem antiga, mas essa coisa da venda da ideia, né, para promover uma marca, né, para captar, isso é muito recente, é de meados da década de 90 para cá que se institucionaliza, né? E assim, tem um problema quando a gente vai falar de comercialização e de políticas voltadas, porque assim, a relação do carnaval com a política, acho que né, todo mundo aqui está preocupado com ninguém se coloca como inimigo da política, mas pelo contrário, né? Da venda a gente quer, na verdade, que o Estado desenvolva políticas públicas de cultura adequadas para o carnaval, respeitando a sua diversidade. E assim, tem um problema quando a sua essência, o seu modo de ser. Então, assim, a gente tem um problema que, desde o início da década de 70, pleno regime militar, a política pública para o carnaval é uma política do turismo, né? Não é uma política de cultura no seu sentido mais amplo. Quer dizer, não deixa de ser uma política de cultura, não deixa de expressar ali uma visão de cultura normatizada, restrita, né? Mas, assim, a gente tem a criação da Rio Tour em 72, né? Que é a empresa de turismo, né? A política ela era uma empresa, né, do Estado do Rio, depois que ficou sendo uma empresa da cidade do Rio de Janeiro, do município. Então, tudo que é contrato política de cultura, não deixa de expressar ali uma visão de que é acordo, né, normatizada, restrita, escola de samba, com o mas assim, a gente tem a criação da Rio Tour. Na minha pesquisa de doutorado, eu comecei a levantar, assim, informações sobre esse processo e tal, e aí não é desculpa, eu tive uma encrenca de saúde muito pesada durante essa pesquisa, e assim, eu tive que fazer escolhas e não deu para aprofundar essa temática da Rio Tour como eu gostaria. Então, eu continuo, né, se alguém quiser trocar ideia sobre isso, eu ainda estou nessa frente aí de pesquisa. Mas a gente tem a formação da Rio Tour em pleno regime militar. O primeiro presidente da empresa era um militar da aeronáutica, Coronel Zeda. Os primeiros presidentes foram militares. Então, você vê que essa escolha ela não foi por acaso, né? Preocupava, sempre preocupou, né, Otávio, o povo alegre, né, e organizado, né, no meio da rua. Então, em festa especialmente. Aí que tem, nessa mesma década de 70, diante de uma situação muito precária para preparar os desfiles, né, que já vinham crescendo há bastante tempo, muitas escolas de samba elas institucionalizam a relação com o jogo do bicho, né? A relação de bicheiros com a escola de samba, com o samba, desde muito tempo, né? A Portela ela foi fundada, né, naquele espaço ali da casa do pai do Natal, né? E o Natal acho que nem sonhava em ser banqueiro de bicho, mas assim, ele tem uma relação com a Portela que é anterior, né, ao poder que ele passou a ter com o jogo. Então, na década de 70, diante dessa precariedade das escolas de samba, é que o jogo do bicho se aproxima de forma institucional e consolida a patronagem, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter um cuidado com essas ideias de poder paralelo,
né, de abandono do Estado, porque, no fundo, a precarização, né, da vida das populações subalternas nas cidades é um projeto de poder, né? Então, a tentativa de cooptar as escolas de samba com objetivos partidários, eleitoreiros, né, isso já existia, né, desde o processo de redemocratização. E as escolas de samba, elas se viam nesse dilema, né? Eu vou pedir apoio para quem? Então, aquela figura ali proeminente, né, de certa forma bem vista pelas populações do subúrbio, né? Então, assim, houve essa aproximação. Agora, essas diferentes, né, entradas de banqueiros de jogo do bicho, tanto de escolas de samba, ela tem que ser tratada com cuidado também, porque a gente generaliza a ideia de que eles tomaram as escolas de samba de assalto. A relação de Natal com a Portela não é a mesma relação, assim, de início do Anísio e do Nelson Abraão Davi com a Beija-Flor de Nilópolis, né, meados dos anos 60 e início dos anos 70. Por exemplo, um banqueiro de bicho como o Capitão Guimarães, ele também não tem a mesma relação com a escola de samba como tem o próprio Anísio e tinha o Nelson, né? O Castor também. O Castor tinha, na verdade, uma ligação muito mais forte com o futebol do que com a escola de samba, e até se queixava disso. O Castor, ele quer saber mais do Bangu e não está muito interessado na mocidade, né? Mas depois ele construiu essa figura do patrono identificado e tudo mais. Então, assim, eu comecei a acompanhar mais o carnaval nos anos 2000, essa coisa de faculdade, as rodas de samba, né, do centro do Rio de Janeiro, e eu já percebia esse desejo da juventude, né, de curtir as rodas de samba do centro, da Zona Sul. Santa Teresa já não estava tão intenso, né, que já tinha descido. E eu mesmo assim, me vi muito embalado, por isso eu descobri um pouco mais o samba. A universidade me apresentou melhor a Baixada Fluminense e o próprio samba. Você vê a importância da educação, né, na transformação da gente. Então, eu ficava admirado pela coisa dos blocos, gostava muito do cordão do Boitatá, sobretudo pela música, sabe? O que me incomoda, às vezes, no carnaval de certos blocos é a qualidade da música, assim. Mas a coisa de rua também tem esse caráter do improviso, da brincadeira. Ninguém ali é músico profissional, como você estava falando do Boitola, as pessoas vão espontaneamente. Mas, assim, eu gostava muito do Boitatá pela qualidade musical, né? O pessoal que ia cantar lá depois, né? Depois da saída do bloco e tudo mais, e os ensaios antes, as rodas de samba que tinha e tal. E, assim, as escolas de samba, depois eu estudando, eu vim perceber, assim, a força da escola de samba para uma integração de fato da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? A cidade em que eu nasci, que eu moro, ela se tornou conhecida por causa da escola de samba. Ela entrou no mapa, né? Ela entrou no imaginário das pessoas do Rio de Janeiro e do mundo, né? E eu não estou exagerando, por causa de uma escola de samba, né? Aí você tem... Escola de samba é coisa do subúrbio mesmo, né? Mocidade, não é tão longe de Nilópolis, né? Ali, Padre Miguel, Bangu. Você tem o povo da Baixada sempre foi muito ligado à Portela e o Império, por conta da proximidade que era favorecida pelo trem, né? E aí você tem o Salgueiro, né, na região que é uma escola de samba de morro, a Mangueira é uma escola de samba de morro, a Vila Isabel é de um bairro, né, da Zona Norte, essa coisa toda, né? Então, eu sempre destaco esse papel das escolas de samba no seu poder integrador. Independente de qualquer avaliação que a gente faça, de poderes escusos que controlam as escolas de samba, e a gente tem que também ter um cuidado para não reduzi-las a isso, que elas são muito maiores, né? Um compositor da Beija-Flor que eu entrevistei sempre falava, eu querendo saber essa coisa do jogo do bicho, pô, mas como é que os caras chegaram e tudo mais. Aí ele falava, pô, meu sobrinho, desencana disso, cara, os caras estão aí, mas as escolas de samba... Não, ele falava assim, uma coisa legal, as escolas de samba, elas existem antes desse poder deles sobre elas, então os caras vão passar, né? O problema é que eles estão passando e estão vindo coisas piores, né? Tem a questão de milícia, do próprio tráfico e tal, sei lá, piores entre aspas, mas assim, diferentes, né? Então,
tem essa problemática toda, mas eu vejo assim essa força das escolas de samba, esse poder integrador e a potência criativa delas, né? Porque quando a gente fala da relação de política, assim, em termos mais correntes, né, a gente pensa na questão dos enredos. O que o tema do enredo vai transmitir mais objetivamente. Então, você define isso e a escola de samba vai passar um recado, vai passar uma mensagem de acordo com aquela temática, com a problemática que ela está desenvolvendo, né? Você tem o aspecto vamos usar esse termo, de instrumentalização dessas agremiações, né? Com o controle da sua diretoria, para usar aquele espaço como reduto eleitoral, como espaço de mediação, né, com políticos, com empresariado, né, com a elite do Rio de Janeiro, que vai, algumas pessoas da Zona Sul vão para Beija-Flor e vão para a Mocidade. Então, artistas que passam a frequentar essas escolas e que não são artistas originários do universo do samba, então elas têm esse poder político interessante, que é através do seu papel mediador, né? Mas, assim, hoje uma coisa que eu fico pensando, e eu falo isso com muito cuidado, porque eu não sou originário de escola de samba, eu não sou sambista, embora queira, né? Eu tenho esse projeto, né? Que eu tô construindo, assim, o simples fato, né, de você ter uma organização comunitária, né, e na sua origem todas elas majoritariamente negras, né, é preciso que a gente diga isso, né, e na condição de, pelo menos eu falo, na condição de me reconheço como branco, privilegiado e tudo mais, assim, só o fato das pessoas se reunirem, né, das pessoas se organizarem em prol de uma causa, em prol de uma atividade cultural, que elas se reúnem para trocar ideia, para compartilhar suas experiências de vida, isso é de uma força muito grande. Então, como é que a gente não vai considerar isso política, né, num sentido mais profundo? E, assim, eu ficava muito impressionado durante a minha graduação, porque eu sou muito alinhado com pessoas do campo das esquerdas, né? E aí me incluo, né, como alvo dessa crítica, né? Pessoas muito bacanas, assim, de militância e tudo mais, mas, assim, a nossa geração dos anos 2000 para cá, pelo menos das pessoas com quem eu convivo, não sei como é que é a experiência de cada um, sempre foi majoritariamente, assim, uma atividade, um interesse pelo carnaval do centro do Rio, o interesse pelos blocos, porque na cabeça, né, da maioria dessa galera, e muitos, assim, intelectuais, né, assim, a escola de samba é uma coisa mercantilizada, que não representa mais uma identidade negra, porque ela é descaracterizada culturalmente, porque ela é controlada por bandido, por banqueiro do jogo do bicho, e o bloco é o espaço da liberdade. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a falta de conhecimento, tanto da parte dos blocos quanto da parte das escolas de samba, porque a gente está num contexto muito difícil, né, de um poder capitalista, que é um poder teológico também, agora, né? Eu essa semana tive um encontro com os amigos para debate de um filme, né, sobre memórias do samba, do projeto Puxando Conversa, que é um projeto de memórias do professor Walter Filé, que ele entrevistou muitos compositores e completou 20 anos. Ano passado a gente teve uma exibição na Rural, e, assim, alguns compositores de Nova Iguaçu falando o seguinte, que esse ano não teve o Carnaval de Nova Iguaçu. Eles atribuem isso a uma simples má vontade da esposa do prefeito, que governa, na verdade, no lugar do prefeito. Eu falo isso porque eu sou professor da Rede Municipal de Nova Iguaçu, e que ela, pelo fato de ser evangélica, teria brecado o apoio ao Carnaval. É claro que tem outras questões aí, né? Mas, então, essa dificuldade que a cultura de rua do Rio de Janeiro, que a cultura negra, né, do Rio de Janeiro está tendo para se expressar, ela é de todas as cidades da região metropolitana, né?
Então, eu acho que depois a gente vai poder... não sei como é que está o tempo, né? Se vai dar para a gente falar mais dessa questão da dimensão econômica, né, da festa. Mas, assim, esses dilemas eles estão sendo enfrentados no centro do Rio. Imagine nas outras cidades. Eu tenho um colega, o Leandro Vieira, que tem um livro sobre Carnaval de Niterói, né? Então, Niterói tinha carnaval, Nova Iguaçu também sempre teve carnaval. Nova Iguaçu é um município enorme, né, que tem uma potencialidade cultural assim, fantástica, né? Muitos compositores de samba na Baixada. Então, essas cidades sempre tiveram carnaval, né? E assim, a gente tem que pensar também nessa perspectiva, né, não vou falar de uma necessidade de descentralização, mas da gente observar o conjunto da região metropolitana, porque é assim que a gente se potencializa, é assim que a gente se fortalece, né? Não, primeiro assim, o que o Luiz expõe é uma realidade, assim, essa relação, uma coisa que a galera precisa entender muito, assim. Com muita propriedade, o Luiz colocou essa questão de qual, de fato, foi a relação, né, da entrada do jogo do bicho, etc. e tal, nas escolas. Eu acho que isso, o nosso campo, óbvio, também sou o campo da esquerda, sou da esquerda, precisa entender muito e precisa ter muita humildade para entender a tamanha complexidade que é você estar numa agremiação, numa escola de samba, né? Não é ali, além das questões objetivas, envolve muitas subjetividades, muitas, né? Eu costumo falar muito assim, tem uma coisa que é muito cara para mim, né? Como tá no meu crédito. Primeira escola que eu passei, que eu fui compor, foi a Unidos de Jacarezinho. E tem muito orgulho disso. Uma escola hoje que está no grupo C, desfilando a Intendente. E esse foi o primeiro ano, na verdade, que eu não desfilei na Intendente Magalhães. Que eu sempre faço questão de desfilar na Intendente Magalhães e sempre tocar o Unidos de Jacarezinho lá. Só que coincidiu do desfile ser no mesmo dia do da Mangueira, né? Então foi o primeiro ano que eu não desfilei na Intendente Magalhães por isso. Mas na terça-feira de carnaval, eu estava lá na Intendente, só saí de lá às 7 horas da manhã, né? Vendo todas as escolas do Grupo B, né, passarem e tal. E até o Unidos de Vigário Geral subiu com um enredo maravilhoso também, falando da força da negritude. Unidos de Vigário Geral. Unidos. Subiu, até subiu para o Grupo A. Bem, por que eu estou falando, antes de começar a falar da Mangueira e desse samba, estou falando da Intendente Magalhães, dessas escolas, né, da Unidos de Jacarezinho, etc. Não é só por uma questão da minha própria trajetória pessoal, né? Não é isso. É que a gente precisa olhar para o carnaval, né? Quando a gente olhar para o carnaval das escolas, né, todo esse processo que aconteceu com escolas como a Unidos de Cabuçu. Se a gente pega os sambas da década de 70, década de 80 da Unidos de Cabuçu, porra, são sambas geniais em todos os aspectos, né? Todos os aspectos são enredos maravilhosos, né? E hoje é uma escola que pouca gente até fala e até sabe, mas você chega e assim, tá lá em Cabuçu, né? O Nova Iguaçu ali, todo esse carnaval. Esse contexto em que as escolas de samba, suas comunidades puderam fazer e integrar, né, a região metropolitana, é algo genial. Mas que por essa lógica do carnaval evento, né, do carnaval pelo turismo, o Toco da Mocidade, ele tem um samba que, quem não conhece o Toco, foi um dos maiores compositores desse país e cantor. O Toco era um dos poucos compositores de samba que cantavam naquela época, tinha uma afinação maravilhosa, né? E ele, inclusive, substituiu o Calbi na boate do Calbi, porque o Calbi, quando viajava para as turnês, precisava de alguém para substituir ele, era o Toco da Mocidade, que foi enredo da Mocidade esse ano, inclusive, né? O samba falava do tempo, falava o menino é o Toco, né? No tempo. O Toco, ele fez um samba em 1966,
que é um samba de meio de ano, né? Não, samba, mas é um samba de terreiro, na verdade. E ele vai falando do carnaval. Eu só ouvi esse samba uma vez, foi no Adeusão Alves. Aliás, tem que voltar lá para o Adeusão, ele me prometeu uma gravação, que ele ia me dar uma cópia da gravação. E o Toco, na genialidade que ele era, ele vai agradecer, ele vai falando de como é organizado o carnaval nesse samba e vai agradecendo todo o poder público que é ali. E aí ele falava, é muito interessante isso, eu não sabia a data da fundação da Rio Tour, né, mas 72. O Toco faz esse samba em 66 e ele agradece, no meio do samba, ele fala da Superintendência de Turismo do Estado. Ele fala Distrito Federal no samba, ou seja, não tinha Rio Tour. É interessante que em 67 tem um enredo, é o primeiro samba que o Jorge Aragão ganha, na Unidos de Cabo Sul, e é um enredo exaltando a ditadura militar. Em 68, Império Serrano faz Heróis da Liberdade, Silas de Oliveira, e olha que engraçado, em 72 ele já tem a política para controlar o carnaval, com o Zeda sendo o primeiro presidente da Rio Tour. Então não são coincidências. Não são coincidências uma política... Bem o que você falou, né? Tem política para o carnaval, não tem a nossa. Não, tem aquela que de fato deveria ser, de cultura, de liberdade, né? Em todas as escolas, democrática, etc. e tal. Então, é uma política do Estado, né? Nós temos visto episódios tão lamentáveis, e aí já trazendo para mais na Sapucaí, como nós vimos há 2 anos atrás, com os acidentes e a postura tanto do poder público, né, quanto propriamente até das famosas viradas de mesa, etc. e tal, que inclusive geraram consequências de desorganização para o próprio carnaval que vieram até hoje, né? Vieram até agora, o fato de ter ficado várias escolas no grupo especial, etc. e tal, que envolve até o julgamento, né? Não estamos aqui entrando numa lógica que uma escola tem que ser melhor que a outra, a disputa em si, mas que essa política de carnaval que só pensa no comércio, né, geram consequências objetivas na vida de várias pessoas. E, óbvio, as subjetividades. Queria contar uma coisa que aconteceu com a gente no Jacarezinho uma vez, que é um aspecto importante que no final da tua fala, quando você fala lá da ausência do carnaval em Nova Iguaçu, né, da mulher lá do prefeito, uma vez a Unidos de Jacarezinho nós fomos desfilar, né? Chegamos na Intendente Magalhães. Cara, e é o seguinte, a disputa está em tão patamar, e aí a política, né? A política está aí nesse sentido, que a gente, quando está disputando carnaval, a gente está disputando cidade, a gente está disputando uma narrativa, né, de país, independente do enredo, né, que seja um político, o lado político que a gente concorda ou não, ou se seja político ou não. Acho muito ruim, por exemplo, a escola fazer enredo patrocinado para falar de marca de shampoo, mas a escola faz o que ela quiser, né? Fazer o quê? Mas, né? Agora, foi uma coisa que aconteceu que esse processo me marcou muito. A gente chegou para desfilar e não tinha baiana, cara. Porque a presidente da ala da baiana, ela virou evangélica e levou a baiana toda para a igreja. E não avisou a gente, e era para quebrar de uma hora para outra. E assim, eles tiraram política, elas iam aos ensaios e simplesmente no dia do desfile, porque ela sabia que se a gente não entrasse com 80 baianas na intendente, a escola estava desclassificada, caía. A escola caía. E aí houve uma solidariedade, e é importante, tem uma grande amiga, Ana Paula Soeiro, e elas se organizaram, a Ana Paula foi uma das pessoas que tem um grupo de baianas que estão sempre ligadas para ajudar as escolas que faltarem baianas. Porque se tem um aspecto de ataque, que aí vem dessa política, né, que a gente tem um prefeito que ataca do ponto de vista da ideologia dele, da religião dele, atacando uma tradição que é africana, que é das matrizes afrodescendentes nossas, um dos maiores aspectos que são atacados hoje nas escolas são as baianas, né?
de todas as fantasias, de todas as alegorias, de todas as alas, que é a maior expressão, né, da nossa matriz africana, nossos genes. No desfile estão as alas da baiana, né? As alas das baianas. E a gente viveu isso, Jacarezinho, a gente chegou e não tinha ala, porque a presidente virou crente e levou todo mundo, cara. Então isso foi maluco. Mas isso foi bonito num aspecto que todas as escolas foram lá e falaram, não, enche todas as baianas, cada escola, saiu 2 baianas de uma ala, botaram a roupa e e a gente desfilou. Então, assim, o tamanho do carnaval ser política, eu acho que passa por tudo isso, né? Passa por esses aspectos também, que hoje essa disputa está colocada para a gente. Talvez a gente ainda está tateando, né? A gente não esperava algo tão duro. Eu, particularmente, não esperava, assim, algo tão duro nessa disputa, né, do que a gente consegue manter da nossa tradição, da nossa origem. E aí já vindo para a Mangueira, mas uma coisa que é importante que seja dita, né, é a necessidade de uma política que se enxerga o carnaval como cultura, está no abandono que está havendo com as escolas dos grupos sem seus grupos especiais. São escolas que são vivas, que têm alas de compositores vivas, né, e tal, e que não é falado. Então isso é um aspecto que aqui é mais um apelo para que toda vez que a gente for discutir escola de samba, olhemos também que existe a Intendente Magalhães, que existe aqui um grupo que tem 40 e poucos, um grupo, o que é o grupo são 40 e poucos, 42 ou 43 escolas que no maior sufoco vão lá e botam um carnaval na rua, um carnaval no subúrbio, sabe? Na essência daquilo que nossos pais, nossos avós viram na Presidente Vargas, na Antônio Carlos, na Rio Branco, né? Isso é muito importante que seja dito e que a gente sempre, quando for pensar, um apelo que eu faço, pense nessa turma, porque para mim assim foi onde eu aprendi muito com o Barbeirinho de Jacarezinho, e ele me ensinou a olhar esse carnaval, né? Que geralmente quando a gente começa a compor, é óbvio que a gente quer ser campeão na Mangueira, quer ser campeão na Portela, na Beija-Flor, na Mocidade, mas é muito importante a gente ter essa referência que ali se cria, ali é uma incubadora de talentos, de pessoas que dão a vida tão quanto, e às vezes até mais, do que as próprias escolas de grupo especial, né? Porque toda a diversidade, toda a ausência de poder, e aí poder em todos os aspectos. Quando a gente entra nessa questão da comercialização, não só o poder público, né, mas a lógica de mercado, ela cria uma desigualdade muito maior. Porque é óbvio que se tem uma empresa, que por mais que seja legalzinha e queira apoiar o carnaval, ela vai querer apoiar a Mangueira, não vai apoiar até no próprio grupo especial, não vai querer apoiar a Mocidade que está lá em Bangu, em Padre Miguel, sabe? Vai apoiar aqui, é natural. Então, é essa dualidade que a gente tem que fazer dessa lógica. E aí, falar desse samba que a gente fez na Mangueira, né? Esse ano, esse enredo. Acho que tudo que a gente está debatendo aqui, né? Primeiro, para mim, meus parceiros, minha parceira, Manu e tal, foi um prazer muito grande, né? A gente chegar e receber essa sinopse do Leandro Vieira, que nos possibilitava colocar a nossa vida ali um pouco, sabe? Uma coisa é você fazer um samba para a escola que você ama e para a escola que você goste e com um enredo que goste, mas poder fazer um samba com um enredo que se propõe a botar o dedo na ferida, para nós foi um prazer muito grande. Eu acho que isso se deu num aspecto que nós podemos, todo mundo acho que pôde ver, né? Eu particularmente ainda estou sentindo muita coisa, né? Cada hora aparece um vídeo de uma criança cantando, né? E aí galera que não consegue parar de cantar, e eu choro de novo, eu me emociono, né? Muitos amigos assim chegavam, porra, eu não sou mangueirense, mas torci porque
Caralho, não dava. A própria Tereza Cristina, num show, ela falou isso, né? Falou, sou Portela, mas tá bom, se ganhar Mangueira, tudo bem. Mas eu acho que isso é um aspecto que tem duas coisas, assim, que tem que ser visto, né? Que eu acho que a gente conseguiu. Fico muito feliz de ter ajudado um pouquinho que isso tenha acontecido e ter participado um pouquinho dessa história. Que as pessoas puderam ver novamente, quem é de fora, porque quem vive com a gente sabe que todas as contradições, a escola é algo coletivo, é algo que se constrói na coletividade, é isso, objetivamente as subjetividades, mas uma galera pôde ver, pôde sentir que tinha um samba, que era de cada um, né? E eu acho que isso é o que mais nos orgulha. Era ouvir as pessoas, assim, era muito engraçado. Chegava no meio da disputa, eu ali naquela tensão ali no bar da Nilce ali, tomando uma cerveja e tal, chegava a galera, não, nosso samba vai ganhar, assim, é do caralho, porque não era nosso, da parceria, virou de todo mundo, sabe? E aí eu, pô, passando uma vez, eu tava no outro dia, assim, depois da... Foi no dia que a gente saiu do ensaio aqui, acho que foi, saímos do ensaio de rua aqui, e aí eu tô no Vaca Atolada, cara, e eu, assim, um grupo de jovens, assim, cantando samba pra caramba, assim. Aí a Fernanda, Danilo, acho que é teu samba ali. Eu falei, não, é deles. Então, assim, mas isso tem aspecto de ter falado a verdade. A Mangueira trazer na bandeira do Brasil índios, negros e pobres, isso para mim é o recado que a gente tem que dar. E aí, falando aqui, a gente está num campo de esquerdas, eu acho que esse é o primeiro programa político que se deveria pensar, não agora, já tinha que ter sido pensado lá atrás, para esse país, que é verdadeira, é questão verdadeira. Toda a contradição, é evidente que a Estação Primeira também bancou de levar esse enredo, de levar esse samba e esse enredo, que a gente falava da Marielle, e que a gente sabia, desde o início, que isso, quando nós colocamos a Mari no samba, a gente falou, olha, meu irmão, é para falar, vamos lá. A gente sabia que a gente ia ouvir muita coisa na quadra. A gente sabia que ia bancar muita coisa. Mas... Sim. Eu vou tentar daqui para trás, assim, que a gente, porque quando veio o enredo, a Mari não estava no enredo, não estava na sinopse, era isso, estava a Luísa Maim, né, estava os Malês, estava o Chico da Matilde, que é o dragão do Mar de Aracati, no Mar de Aracati, que a gente fala na letra, né, estava todo mundo, a Mari não estava. Fomos, de fato, a única parceria que colocou, né. Quando a gente fez a primeira vez samba, a gente começou a fazer, discutir, tinha uma versão que não estava, nós colocamos ali, né? E fomos bancar aquilo ali na quadra, né? Fomos bancar. Não vou te enganar, não foi no início e nem no final, assim, sempre tinha alguém falando, porque, como o Luiz colocou, a escola de samba é um espaço de disputa também. Temos nós, mas tem a direita lá, é isso, que a gente nem precisa aqui dizer qual é, entendeu? O Morro da Mangueira votou 70% no Bolsonaro. E um dia antes, aplaudia o nosso samba. Um fim de semana antes. Nós ganhamos o samba, né? E no outro dia estava 70% da Mangueira votando no Bolsonaro, cara. E elegendo o Witzel. Tem compositor de clássico também. Tem compositor... Então, assim, não é isso. A roda da história... É muito mais complexa, né? Eu falava pra galera, vai devagar aí que não é isso não, a gente não ganhou o morro não. Entendeu? Porque, que é isso, acho que quando a gente fala que carnaval é política, é nesse sentido. É a política que a gente está ali, olha, a gente está falando algo, né? Mas agora, não é a imposição de uma política. É a política porque é a vida política. A disputa
a gente está, né, a gente tá fazendo política o tempo inteiro. O carnaval faz parte da vida dessa cidade e vai respirar a política disso. Então, assim, é importante a gente deixar claro essas contradições, porque o período que a gente está, e aí entrando mais no período político mesmo, não só o carnaval, mas todos nós temos que estar muito coerentes com os desafios que nós temos. Os desafios que nós temos de manter aquilo que a gente já teve, de avançar, de sobreviver. Né? Enquanto tenho um presidente da República que fala que carnaval, né, publica, que aliás não sei nem por que ele está lá, né? É isso, né? Como é que o cara tem a capacidade de publicar um vídeo daquele de dizer que carnaval é pornografia? Né? Nós temos... Eu também tive prazer desse ano de compor o samba do Carmelitas, do blog desse ano, do Carmelitas desse ano. E a gente passava na terça-feira com o bloco, com a Madre Superior lá do convento dando um tchau pra gente e tal, né? Todo mundo. Então, esse é o carnaval, essa é a rua, né? É a disputa que a gente está fazendo. Então, mais ou menos nesse aspecto assim. E aí dos heróis, né? Que a Mangueira traz. Né? Trazer Dandara. Né? Assim, é louco, porque as pessoas vêm muito perguntar a gente, mas Dandara, tipo assim, a massa mesmo. Foi companheira do Zumbi, liderou tropa, guerreou, era guerreira no Quilombo, explicar a história do Quilombo. Dragão no Mar de Aracati, Chico da Matilde. Foi engraçado que tive amigos historiadores que chegaram assim, cara, estudei história, o que é isso? E na verdade era isso, o Chico da Matilde era canoeiro, né, no Ceará, jagandeiro, e ele, quando tem a lei, ocasionou, né, o fim da escravidão 4 anos antes, no Ceará, em Pernambuco, porque ele era o jagandeiro que ia até o navio dos negros escravizados, para trazer para o porto de Aracati. E ele se recusou a fazer isso, dizendo, olha, não, tem uma lei tem uma lei no mundo que o tráfico é proibido. Que o tráfico... E ele organiza uma revolta dos jangadeiros e paralisa, e é isso. E aí Pernambuco e Ceará decretam, né, proclamam a liberdade dos negros escravizados 4 anos antes que o Brasil, 4 anos antes que a Lei Áurea. Acho que a importância da gente trazer esses heróis é essa, e também mostrar que sempre teve luta, né? Sempre teve luta. As coisas não foram dadas assim, né? A liberdade não foi a princesa Isabel que agraciou, né? Não foi, pelo amor de Deus. Se alguém ainda hoje, né? E aí, todo respeito, a escola pode falar o que quiser, repito, mas eu acho que o quanto carnaval é política, e aí não tem... Falo para todo mundo, deve ser qualquer escola, eu sou sambista, e a gente se respeita, mas é isso, cada escola decide aquilo que vai levar para a avenida. Tô aqui fazendo nenhuma crítica profunda à Vila Isabel, estou discutindo 2 enredos que aconteceram esse ano. Né? E é um aspecto interessante do carnaval. É difícil ter 2 enredos no mesmo ano que se dualizem. Né? E a gente teve isso esse ano. E acho que isso é um cenário do aspecto político que o país está vivendo. É importante nós olharmos para isso. Né? Enquanto que a gente vinha dizendo que a liberdade não tinha vindo do céu nem das mãos de Isabel, era o dragão no mar de Aracati, a vila vinha dizendo, olha, não, mas o sangue é azul, valeu, princesa Isabel. Então, assim, não estou falando, desmerecendo nenhum aspecto do carnaval da vila, que foi maravilhoso, do ponto de vista artístico, etc e tal, foi lindo, acho que mereceu 3º lugar, entendeu? Mas, assim, agora, o que não nos traz, aí a minha crítica está no seguinte, minha crítica está no desfile das campeões aparecerem tentando refutar a bandeira de negros, índios
e pobres com a bandeira do Brasil levado por pessoas fardadas. Então, é nesse aspecto que eu digo, carnaval é política e não é esse Brasil que nós queremos. Nós queremos o Brasil dos negros, índios e pobres, que eles fiquem com os fardados deles para lá. Então, com a maior tranquilidade. Nenhuma crítica à instituição Vila, tem vários amigos, adoro, salve a terra de Noel, mas nesse aspecto é importante colocar, o carnaval é política até nesse sentido. É disputa, a gente está fazendo disputa de narrativa, disputa do mundo que a gente quer, da sociedade que a gente quer. E o carnaval está nessa disputa também. Eu acho que isso tudo que o Danilo trouxe para a gente é para reforçar não só o caráter político, mas também pedagógico do momento carnaval e os desdobramentos que ele tem também ao longo da nossa vida. Como a gente começou a falar, o carnaval não acaba na quarta-feira, muito pelo contrário, a gente continua falando dele. O Brasil como um país que tem essa característica muito forte, presente, não é? Mas aí a gente pensar justamente isso, a partir disso que você mencionou, que a gente está vivendo num país em que essas rivalidades elas se expressaram muito fortemente e como que no carnaval isso foi colocado também, continua presente, mas aí também a gente, de repente, já fazendo uma fala, não encaminhando para o final, mas eu sei que é uma fala que vai render, como pensar, por exemplo, e voltando na questão que o Luiz trouxe, pensar até mesmo financiamentos e como que as pessoas vão querer se apropriar desses discursos, porque é discurso, é narrativa, é disputa, mas como que vão entrar as apropriações desses discursos por parte de empresas e por parte de determinados setores políticos no campo do carnaval. E aí a gente pensando como é que isso vai ficar daí para frente e como que a gente vai ter cada vez mais isso se complexificando, talvez. Aí esses dois lados entrando, né? Um lado que exalta, o outro lado que... Enfim, não sei qual podem ter temas que podem exaltar setores militares aí para frente, né? Então, não sei. Isso pode aparecer também. A gente está entrando aí, tá? Então, de repente, vocês podem terminar um pouco falando sobre isso, desse cenário. E até porque eu vi agora, vindo para cá, pensando que o sambódromo já é um espaço que está sendo disputado. Quem é que vai ficar com lucros e não sei o quê? Isso aí também está entrando na discussão, não só do sambódromo, mas também dos outros espaços, como que isso também envolve muito dinheiro e quem é que vai estar aí disputando por isso, tá? E a gente, de repente, pode terminando por essa fala, tá? Sei que daria muito mais tempo, mais coisa, né? Mas tempo é o problema. Bom, eu vi a plaquinha de 20 minutos ali, então não vou me alongar, até porque esse papo não terminaria aqui nesses 20 minutos, né? E os colegas também vão dar uma palavra sobre isso. Bom, para simplificar, é óbvio que o carnaval ele gera trabalho, gera renda, e isso não é o único aspecto, né, para a gente destacar a importância do carnaval, né? Acho que pela fala de todo mundo aqui isso ficou muito claro. Mas, assim, eu sou do princípio que é preciso ter política pública, apoio do Estado para a organização, para o custeio da festa, né? Acho que as escolas têm toda a legitimidade para fazer a captação de recursos, seja através de suas quadras. Se vai ser através dos seus enredos, isso também é muito discutível, porque eu já vi enredos patrocinados, né? A gente já viu, muito bons, né? Então, esse cuidado serve até para a gente pensar direitinho também quando se embarca numa onda que agora o carnaval é politizado como se ele não tivesse sido antes, como se politizar, né, a festa, como se carnavalizar a política fosse apenas você escolher um tema, né, de um determinado assunto, né, e relatar aquilo. Não é bem assim. Eu fiquei até um pouco incomodado no ano passado com o enredo da Tuiuti, que assim, o Jaque é um grande carnavalesco, ele fez todo um trabalho, né, discutindo os 130 anos da abolição, uma reflexão e tudo mais. E aí, muita gente, né, olhando de fora para dentro, reduziu o carnaval do Jaque ao vampirão. Não estou querendo dizer que a figura do vampirão não foi impactante
Pô, claro que foi, né? Ele foi preso ontem, né? Mas, assim, eu chamo a atenção para ter um cuidado, assim, para a gente não desqualificar completamente as estratégias das escolas para captação e também não criar uma camisa de força para os artistas do carnaval que eles têm que ser politizados, como se eles não fossem antes, né? Como se eles não tivessem que dar nó em pingo d'água para fazer um enredo como foi o da Mangueira, né? Se você for ver bem as alegorias e tal, acho que o Leandro não teve moleza para desenvolver aquilo em 5. Adaptamos 5 vezes. Pois é, então, agora tem um tema que, assim, o Brasil tá uma loucura, né? Então, assim, quando as pessoas falam da relação da criminalidade, né, com a festa, né, a gente tem um capitalismo que é muito absurdo, né, no Brasil. Então, os banqueiros do jogo do bicho, eles são estratégicos para a classe dominante até quando eles servem para assumir toda a culpa da sujeira do carnaval, né, dos aspectos de sujeira do carnaval. E, assim, a gente tem uma empresa de comunicação no Brasil, que é a Rede Globo, que ela é conluiada com a máfia. Ela é conluiada, tá? Ontem eu vi uma jornalista falando, né, chamando a atenção para assim, a marca que está de políticos cariocas, né? A família de Rodrigo Maia é carioca, né? Os governadores presos são do Rio de Janeiro, né? A família Bolsonaro é do Rio de Janeiro, então a gente está com uma carga realmente pesada, mas assim, ela esqueceu de falar, né, da família Marinho, né? Então, assim, a gente tem uma complexidade. Eu acho que o papel das mídias, da imprensa, é fundamental, e desde sempre a mídia, né, os jornais, eles estão na organização, na origem dos desfiles de escola de samba, né? Então a gente tem que pensar esse papel também. Os blocos têm uma outra relação, porque os blocos não são transmitidos, né? Mas assim, tem toda a questão da cobertura do carnaval, o papel das mídias alternativas e tal. Então, todas essas estratégias de captação, de financiamento, elas estão cruzadas com isso tudo, né? Com as empresas o papel das empresas de comunicação, a organização do sambódromo, a exposição de marcas. Então, assim, a gente tem que pensar muito, mas, assim, como vocês já falaram aqui, políticas, né, estratégias de organização, de promoção da sustentação, né, e de geração de trabalho, de formalização desses trabalhadores dos barracões e tudo mais, e que sejam políticas que respeitem o caráter, né, das escolas de samba, o caráter dos blocos, né? Então, eu acho que tudo passa, primeiro, por uma compreensão de que a gente está falando de cultura antes de tudo, né? E essa cultura, ela pode gerar recurso, ela pode movimentar outros aspectos da vida da cidade? Claro que pode. Então, como é que a gente lida com isso, né? Então, eu vejo muitas possibilidades, né? E no momento urgente, né, que a gente está com a economia quebrada, Deus sabe quando isso vai melhorar. Mas, assim, eu não sou eu acho que às vezes tem uma inocência. Eu gosto de dinheiro, eu não tenho dinheiro não, mas eu gosto de dinheiro. Sabe, eu acho que às vezes tem uma coisa que me incomoda profundamente no Rio de Janeiro, que é o discurso de certas pessoas com as quais eu até convivo, sabe, que tem um pensamento progressista e tudo mais. Mas tem que pagar para entrar nessa roda de samba? É claro que tem que pagar. O músico, ele tem família, né? O cara que vai cantar ali, ele tem que, no mínimo, pegar um táxi na madrugada para andar protegido com o instrumento dele. Então, assim, é claro que a gente tem uma história assim, de muita ação popular, de organização autônoma e tal, e é o que você estava falando. Quer dizer, o objetivo do Boitolo é o 0 a 0. Né? Essa é a proposta do Boitolo, e a gente tem que respeitar e aprender com isso. Agora, é para ter cuidado também com certos discursos que já... não, isso está mercantilizado. É claro que está mercantilizado. Tu vive no mundo da lua? Né? Então, eu acho que a gente tem... Assim, eu acho que, para encerrar mesmo a minha fala e dar o microfone aqui para os colegas, eu acho que a gente tem que, assim, ter muita humildade para pensar o que é o carnaval dos blocos, o carnaval das escolas de samba, que a gente mesmo do campo das esquerdas, né, eu acho que a gente está muito distante disso tudo.
Só me despedir mesmo, então, rápido. Agradecer assim, o convite mais uma vez. É muito importante esse debate, cada vez mais importante a gente estar debatendo sobre o carnaval, sobre todos esses aspectos. E por fim, acho que o Luiz agora tocou um ponto muito importante, que é necessário a gente compreender, né, que é enxergar todos esses artistas, enxergar todo mundo que faz carnaval, que são trabalhadores da cultura. Trabalhadores, né? Não estou falando, uma alegria e tal, mas são trabalhadores, né? Eu, por fim, e por última coisa, eu acho que a gente precisa discutir urgentemente no Rio de Janeiro, né, uma salvaguarda, um programa de salvaguarda aos compositores de samba enredo, da galera da antiga. Meus mestres, Ivan Milanês, que ainda está vivo, doutor da Cuíca, mas outros que morreram, ou vivem, ou morreram à míngua, tendo gerado milhões para essa cidade no carnaval. Então, se querem discutir carnaval, se querem discutir marco de carnaval, marco civil, etc. tal, se o governador, que agora quer o sambódromo, para eles volta, vem, a gente quer discutir. A gente quer discutir qual é o programa de salvaguarda para os compositores, como é que vai tratar os carnavalescos. A gente precisa discutir a questão primeiro dos trabalhadores do carnaval. Esse é o último recado que eu queria dar. Bom, falando bem rápido também para acabar, eu sei que você colocou a questão do financiamento, mas para chegar lá, nesse resultado, que é realmente pensar o carnaval como a partir de uma perspectiva cultural, né, enquanto cultura, e sim, né, políticas públicas, né? Sim. Fazendo aquele merchan. Você aí me dá um dinheiro aí, né? Então, assim, pensar o carnaval como cultura significa pensar também um Estado presente, porque muita gente acha que no atual contexto neoliberal, né, de processos de neoliberalização, eu também prefiro esse termo, como os autores críticos economistas eles falam, reivindicam, o papel do Estado, né, porque o Estado ele não está ausente, ele está presente, né, e está presente atuando a partir de um determinado setor, que é para o setor privado, e é pensar como é que a gente recupera esse Estado, como é que a gente se apropria desse Estado enquanto espaço também de disputa, né, para a realização de políticas públicas culturais que comportem o carnaval na sua ampla diversidade nessa cidade, que engloba um universo de blocos, engloba também as escolas de samba, que não é dicotômico, né? E o que eu achei mais, acho que, mágico esse ano, né, com o enredo da Mangueira, que para mim tem, né, toca muito por diversas questões, né, não só por eu partir e trabalhar de um campo de vista de uma teoria crítica, né, e que quando a gente fala de epistemologia de conhecimento, construção de conhecimento, a gente fala de conhecimento hoje, o que se tem de conhecimento é o conhecimento dominante, que está aí porque invisibilizou muitas outras formas de conhecimento. Então, quando a gente fala da história de Niná Gente Grande, a história que a história não conta, é essa história que foi invisibilizada, né, que é a história das lutas, porque se a gente conta a história das lutas e a gente conta a história dos processos, a gente conta a história dos resultados. Se a gente conta a história dos resultados, a gente começa, talvez, conseguir transformar, né, alguma coisa, a realidade, né? A nossa liberdade ela nunca foi concedida em momento nenhum, nem pela Princesa Isabel, né? O direito ao voto das mulheres não foi concedido também. Foram processos de luta que foram se construindo, né, e que vêm permanentemente sendo construídos e sendo invisibilizados, né? E essa música ela está ali, né, para dar um pouco de luz. E eu acho que isso provocou, na realidade, uma identificação muito grande, né, de todo mundo, né, das mulheres, dos negros, dos pobres, e essa identificação, esse sentimento de pertencimento, ele acabou extravasando. Então, o que a gente viu esse ano foram diversos blocos de rua que homenagearam a escola de samba, que tocaram antes da escola de samba o seu samba, né, na rua, e todo mundo cantando, e que revela, né, eu acho que a grande potência do carnaval, porque o carnaval ele é o nosso maior momento de encontro na nossa cidade, né? E a gente não se transforma, a gente não constrói juntos, a gente não se encontra. Então, o carnaval é muito potente, né? E acho que nós precisamos, né, lutar para que esse espaço de encontro ele permaneça aberto,
né? Acho que, para além de toda a questão de mercantilização, que ele permaneça aberto, que nós né, possamos nos encontrar nessa cidade mais vezes, possamos romper esses muros que são invisíveis, né? E que no carnaval, bem ou mal, alguma coisa acontece ali de diferente, que não é suficiente e que, né, precisa ser mantido e precisa ir, né, para o extra-carnavalesco, que eu acho que tem acontecido isso, né, com cada vez mais frequência. Acho que esse samba da Mangueira, ele foi um pouco... Enfim, ele é muito potente nesse sentido. De já agradecer o convite. Luiz, quando eu falei aqui que o Boitolo não é nem pode ser paradigma, por que não? Porque no Boitolo você tem músicos brincantes, vão para brincar carnaval. A maioria daqueles blocos que eu falei, que dão conta de viabilizar o seu carnaval pequeno, um pouco maior, geralmente eles pagam os músicos, o músico, o artista, todo artista tem que ser remunerado, muito bem remunerado. Eu acho que essa visão que muita gente tem do artista como tem gente quase um escravo, né? Ah, você é músico, toca aí. Não, eu acho que tem que ser muito valorizado. Todos os músicos lá com a gente são muito valorizados e eles estão ali brincando, estão ali porque querem brincar carnaval como em outros blocos. Mas o carnaval de rua, quando a gente fala que a gente é contra a mercantilização passa muito acima da questão dos músicos, né? Quem leva o butim maior não é nenhum artista, né? Então esse excesso de mercantilização é muito ruim. Eu sou salgueiro, eu adoro salgueiro, embora eu seja assim, bem distante do mundo de escola de samba, mas eu gosto de ver o salgueiro. E nada me entristeceu mais do que o ano que ele fez aquele enredo do Voitan. Era um enredo vendido, horroroso. Eu acho que você pode até arrecadar com o enredo, mas se não tiver arte, não tem essência nem da escola de samba, nem de bloco, nem de nada. Então, você... Obrigada, Danilo. Acho que foi uma verdadeira aula que a gente teve. Obviamente, como a gente comentou, não se esgotaria aqui. Teremos várias outras coisas para falar, mas acho que uma coisa que para mim ficou soando muito é que, apesar de tudo, apesar desse momento que a gente está vivendo, disseram que a gente não ia ter carnaval esse ano. Não só tivemos carnaval esse ano, mas tivemos um exemplo de aula de carnaval. E o enredo foi isso, a história que a história não conta, e com certeza vai ficar realmente para a história como um emblema. E acho que também é exemplo, assim como a gente viveu a ditadura, estamos vivendo tempos complicados, mas a arte, que é a arte que se expressa através do carnaval, ela consegue transcender. Então, que bom que a gente consegue, e lutar para que isso continue acontecendo, né? Então, a gente só agradece a participação de vocês. Deixa aí avisando que o link do programa vai ficar na página do Laboratório de Comunicação Dialógica. Quem quiser acessar depois, pedir para vocês compartilharem. Aí é o nosso merchan também, né? A gente tem a nossa página no Facebook, a gente tem o canal no YouTube e tem o nosso Instagram também. Quem quiser seguir a gente é LCD em Movimento, tá bom? Porque o programa seguinte, sem ser essa quarta, a outra, a gente vai tratar de mulheres no mundo da política, e aí sim a gente vai poder falar mais sobre esse um ano que a gente ficou sem Marielle e também legados que a gente teve em função de tudo que ela fez. Quem esteve aí no evento comemorativo, não comemorativo, mas um evento para a gente lembrar desse um ano, sabe quanto que foi emocionante. Enfim, eu estive lá, chorei a beça, né? E a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Espero que não para chorar, né? Lembrando a vocês também que o nosso curso, ele continua com... Falei no começo, retomo. O nosso curso, ele continua com as inscrições abertas na página. Não deixem de acessar. Vocês vão aproveitar bastante. A gente vai poder falar mais sobre esse mundo do digital, que está cada vez mais convergindo, e falar mais sobre uma série de coisas bacanas, tá? Cursos de mídias digitais. Acessem para vocês se inscreverem. Daqui a pouco está acabando, então, por favor, corram, tá? Na nossa página. É isso, gente. A gente se encontra no próximo programa. Obrigado, pessoal, pela participação. E seguimos aí resistindo, apesar de quererem barrear a gente, mas a gente segue. LCD continua em movimento.
Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigada a vocês.